a integração da sombra. Caso tenha algumas questões, algumas perguntas e quiserem fazer, podem fazer agora. Ou, então, a gente, se não tiver, eu continuo a aula. Então, vamos lá. Eu vou sugerir aqui que existe um vídeo muito interessante no YouTube, que é o efeito sombra, né? Fica a sugestão aí para vocês assistirem. E tem também o livro. Acho que tem 2 livros com esse título, O Efeito Sombra, né? E tem um outro que é a integração da sombra, e tem vários. Na verdade, nós tivemos uma aula passada muito filosófica, que foi questão da origem do mal, o que é o mal, não é? E esse mal ele vai sendo cada vez mais dissociado da consciência humana, e isso faz com que, ao longo dos séculos, este mal vá sendo encarnado numa figura, ou em algumas figuras emblemáticas, simbólicas, como o próprio demônio, que é a encarnação do mal na cultura ocidental. Mas quando Jung fala da sombra, na verdade, ele não está falando do mal nesse sentido moral que a gente atribui, porque ele está falando de tendências primitivas da natureza humana. E aí nós teríamos que pensar aqui que, na verdade, nós pagamos um preço muito caro, muito alto em termos de existência, para nos tornarmos humanos. Por quê? Nós temos que aprender a controlar tudo aquilo que é natural, nós temos que aprender a controlar. E a esse controle, seja ele bom ou não, bom ou mal, positivo ou negativo, não vem ao caso, não é um juízo de valor, que o Freud vai chamar da repressão, né, no mal-estar da civilização, a repressão, né? A repressão, o Freud chama isso no mal-estar da civilização e o Nietzsche na genealogia da moral. O fato é que nós passamos por um processo necessário de repressão para nos humanizarmos, nos tornarmos humanos. Quando a gente fala isso, pode soar até assim chocante, estranho, não é? Como assim? Mas nós não nascemos homens e mulheres? Não somos humanos? Somos, mas o nosso comportamento ele é adquirido. Então, eu vou citar algumas coisas aqui, bem básicas, não é? A gente tem que... A primeira coisa que o bebê vai ter que aprender a controlar é controlar os esfíncteres. A hora de fazer xixi, a hora de fazer o número 2, ele tem que aprender. Isso não nasce com o bebê. Vocês concordam comigo? É tanto que o bebê faz tudo isso na hora que lhe dá vontade, que lhe apraz. E aí a família, a professora, os cuidadores, vai ensinando porque ele tem que controlar a hora de usar o banheiro. Bom, então não é natural, é um controle. Aí esse controle é que, empiricamente, Freud chamou de repressão. Bom, a gente tem que controlar também a hora de comer. E para alguns, né, e aí eu me incluo nisso, como é difícil controlar isso, né? Para alguns é natural, mas o bebê vai comer toda hora. Toda hora ele come, mas aí a pediatra vai treinando a mãe, né, para alimentar o bebê em horários e tempos específicos. Bom, nós aprendemos a controlar também o sono.
Quantas vezes a gente está com sono e a gente não pode deitar? E a gente até estabelece um horário determinado para deitar e dormir e acordar. Isso não é natural. Não é natural. Especialmente na sociedade moderna, contemporânea, né? No mundo do ciberespaço, da internet, dormir ficou cada vez mais complicado. Então, é preciso uma certa disciplina para dormir. É disciplina para usar o banheiro, disciplina para comer, disciplina para dormir. E o que dizer da sexualidade humana? Que ela não só ela ocorre, não é? Por mais, vamos dizer assim, eu estou procurando aqui uma expressão, mas é difícil. Mas por mais que que se fale de liberação sexual, né? Por mais que se fale nisso, a sexualidade humana, ela geralmente ela é ritualizada, ela ocorre dentro de rituais pré-estabelecidos, tanto no homem quanto na mulher. E se partirmos do princípio que na espécie humana não existe o cio, isso não existe, não é? Então, esta sexualidade ela também tem que ser controlada. Ela não pode ocorrer de forma absolutamente espontânea, enfim. Pois bem, e o que dizer da agressividade, que é natural? Nós já vimos numa aula anterior aí que a agressividade é o instinto de preservação da espécie. Mas nós não podemos sair por aí expressando a agressividade o tempo todo. Se a gente for juntando tudo isso que é bem primitivo da natureza humana e colocar isso sob o controle, isso pode se tornar até um complexo psicológico autônomo. E, de repente, a agressividade ela passa não só a ser vivenciada como mal, mas expressada de forma inadequada. Mas o que é pior, tem pessoas que sequer têm contato com a agressividade. E o que ocorre se não tem contato com a agressividade? Ela se agride. Se agride. A agressividade que não é expressa de forma heteroagressiva, ela volta autoagressividade. Ela volta para a autoagressividade. E esta autoagressividade pode virar dores, sintomas, dor de estômago, pode virar gastrite, pode virar colite, pode virar enxaqueca, pode virar insônia, pode virar depressão, enfim. Bom, na verdade, Jung está falando que existe uma natureza humana primitiva, que essa natureza humana precisa ser domada pela sociedade, porque quando ele está falando da sombra, ele não está falando de um mal extra-humano. Não é. Não tem nada a ver com o mal no sentido moral ou espiritual. É o mal no sentido humano mesmo da palavra, aquilo que é inerente à condição humana e que não é visto como bom pela sociedade ou como um bem pela sociedade. Bom, só que a cultura, ela parte do pressuposto que você tem que ou negar o mal, ou enfrentar o mal e derrotar o mal. Quando o mal está fora de você, daí porque é mais fácil projetar o mal fora de você e ver o mal em alguém, até que esta condição de enfrentar o mal é possível. Mas quando o mal está dentro de você e você elege alguma condição humana sua, natural, como má,
porque pode também ser má mesmo, e aí não, sem relativismo, né? Porque como eu falei, esses instintos eles têm que ser domados pela cultura para poder nós vivermos em sociedade. O que pode eu não conheço ninguém que tenha conseguido vencer o mal em si mesmo desta forma violenta, primeiro de negar o mal. Quando você nega o mal em si mesmo, fica muito pior. Quando você enfrenta este mal em si mesmo, ele cresce, ele se torna muito grande. E ele termina te engolindo. Por quê? Ele vai ficar represado, enjaulado e concentrando força. Na verdade, qualquer um desses instintos que eu citei aqui, se ele for represado, quando ele vence a barreira da consciência, ele vai aparecer com uma força descomunal. A pessoa, o manso, o manso, aquele que nunca expressa agressividade, ele pode, quando expressar, não ter controle sobre ela, porque ele não a conhece, ele não conhece a intensidade, ele não sabe o limite da própria agressividade. O mesmo se diga para todos os outros instintos. Então, o ponto central da nossa aula de hoje é como lidar com isso. Primeiro, que não tem uma fórmula mágica, não é uma solução mágica, não tem um manual. Quando a gente trabalha com isso na análise, a gente nós normalmente alertamos o nosso paciente que, se ele precisar vencer um desses instintos, primeiro que isso é um projeto de vida, não é uma coisa para resolver de hoje para amanhã. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós o desafiamos a conhecer ele mesmo, a intensidade daquilo que está represado. Então, ele tem que se abrir para olhar para a sua própria sombra, sem julgamento de valor, sem autocondenação, porque é algo inerente a ele. Não tem como ele livrar-se disso apenas negando ou bancando o herói. Não há heróis nessas histórias. O segundo ponto é que o terceiro ponto, aliás, é que ele precisa aprender a olhar para este aspecto sombrio da própria natureza dele com muito respeito. Não é com ódio de si mesmo, não é com vamos lá, eu vou tentar me autoflagelar, não é com autoflagelação, não é com não é se impondo sofrimento, mas é olhar com respeito. Seja o que for, também sou eu. Também faz parte de mim. Não é algo... no meu consultório, quem já esteve lá sabe como... Lá no meu consultório tem uma imagem lá, tem um quadro da Lua sobre o mar. É um quadro famoso que está aí na internet, é uma foto, né? É um quadro em preto e branco da Lua brilhando sobre o mar de noite. Geralmente, quando eu tenho que trabalhar a integração da sombra com alguém, eu uso muito aquele quadro. Eu pego uma cartolina e escondo a parte
escura do quadro. Aí aparece só o claro. Ou então eu escondo só o claro, aparece só o escuro. O quadro ele é perfeito quando você olha para o claro e o escuro. Se você tirar um pedaço, ele fica incompleto. E aí eu também uso esse tipo de metáfora. Suponhamos que você resolva tirar 30% de quem você é, em qualquer direção, boa ou ruim. O que vai sobrar é menos do que você é. Então, o respeito pela própria condição humana, não é? Que aí a gente pode aprofundar mais isso, ampliar mais isso, que é respeito para os próprios limites, respeito para a própria condição humana e respeito para a própria história. Eu preciso respeitar tudo isso. Porque, por exemplo, e aí fica aqui, você sabe que a minha aula eu procuro dar mais muito prática, não é? Porque é um curso de formação. Quando qual é um dos grandes gatilhos para desencadear transtornos mentais comuns, como depressão, ansiedade, pânico? Mesmo gatilho, mesmo que seja um transtorno psicótico, o gatilho mais visível, mais citado, mais patente, mais objetivo é o estresse. É o estresse. Se eu não respeito os meus próprios limites e eu sei que eu sofro ou eu tenho uma tendência para desenvolver qualquer transtorno em algum nível e eu não respeito o meu próprio limite, naturalmente eu vou contribuir para que aquele transtorno se instale e se desenvolva e emerja, né? Surja de dentro de mim. Então, o respeito pela própria história, o respeito pela própria condição humana, o respeito pelos próprios limites. E depois que o Jung vai falar da integração, como é que se dá a integração disso? É difícil dizer, assim, porque não é como eu falei, não é uma coisa mágica, é mais um processo. É um processo. Eu gosto muito de usar metáforas para falar de como é possível integrar, não é? Por exemplo, vamos pensar na angústia. Tem coisa mais sombria do que a angústia? O filósofo que melhor escreveu os dois melhores, na verdade, que escreveram sobre angústia, é o Søren Kierkegaard, que escreveu a partir de um ponto de vista idealista, existencialista cristão. Escreveu Angústia mesmo, o título da obra. A obra dele toda é sobre angústia. Kierkegaard era presbiteriano, era pastor e sofria de transtorno bipolar. E ele dedicou a vida dele a compreender a própria dor da angústia e traduziu isso numa obra filosófica monumental. O oposto dele, que é o Sartre, era materialista, ateu, e escreveu uma obra monumental sobre a angústia. Ela está bem aqui na minha frente, é O Ser e o Nada. E um outro, pior do que esse, que é A Náusea. Que é a náusea, não é? Bom, estes homens, eles não tiveram medo de mergulhar
profundamente na própria dor e na própria angústia, a fim de buscar compreendê-lo. Esse é o ponto que talvez é a melhor metáfora que a gente pode usar para falar dessa integração. Essa integração, ela também pode ocorrer de uma forma tão inconsciente que o sujeito nem se dá conta. E aí eu vou usar aqui como metáfora para falar da integração, da agressividade. Eu atendo alguns cardiologistas, já falei isso aqui. Alguém aqui já deve ter visto uma cirurgia cardíaca de peito aberto. Já pensaram nessa cirurgia? Olha, pense em algo agressivo. É agressivo. Vamos lá, o sujeito tem fibrilação. A fibrilação chega a um ponto que o desfibrilador não resolve mais. Tem aqui, ó, a Gabriela, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui, que a Gabriela é da área de saúde e eu não sou. Eu sou da área de saúde porque eu sou psicólogo, eu sou mais da área mental que da área de saúde médica. Vamos lá. Nada, tá certinho, professor. Eu sei que tem uma hora lá que se precisar fazer a cirurgia de peito aberto, vai ter que serrar o externo, né? Ah, isso aí. Nossa, serrar. E é serrar mesmo com serra elétrica. E o médico nem é o Fred Krueger, nem nada, é o médico. E ele não está fazendo aquilo para matar ninguém, ele está fazendo aquilo para salvar a vida. E depois de serrar, tem que abrir o peito, não é? É. E tem alguns procedimentos que tem, inclusive, que tirar o coração. Uhum. E parece que tem um que tem que dar um choque, não é? Para poder... Para voltar. Para voltar. E depois ele põe aquilo de volta e depois faz todo o procedimento curativo. E aí, quando o paciente abre os olhos, fica todo mundo emocionado, não é? Feliz, enfim. Veja que a agressividade do médico foi transformada de uma forma extraordinária no meio de salvar a vida. Mas ninguém faz isso sem uma boa dose de agressividade. Uhum. A agressividade é a mesma. O que mudou foi a intencionalidade do médico com a agressividade dele. Ele vai abrir aquele coração para salvar a vida humana. É por isso, mestre, que eu tenho um filho vai fazer 5 anos agora em novembro. Uma das coisas que eu sempre falo para a mãe dele, né, que o objetivo não é fazer dele um ursinho carinhoso, né? Ele tem que saber demonstrar afeto, ele tem que saber o que é o amor, o que é essa afetividade, esse carinho, mas sem perder a agressividade, porque o problema não é a agressividade, o problema é a violência. E às vezes a gente tem a impressão, principalmente no meio religioso, evangélico, que eles vão castrando essa agressividade e você fica... Acho que a palavra é castrado mesmo. Isso para os homens, né, talvez seja mais importante por conta desse nosso aspecto biológico da testosterona, tal. Claro que das mulheres também, as mulheres também têm a sua agressividade, devem ter, mas no caso dos homens isso é mais talvez exterior, né, talvez mais físico, né, até por conta da condição corporal, tal. E às vezes ficam uns homens assim que não sabem como colocar isso para fora e aí explode em outro lugar, né, mestre? Explode essa agressividade, como você falou, né? Ela vai represar. Faz sentido isso? Total. Total, né? Se a gente quiser pensar na própria... Se a gente quisesse fazer ter uma compreensão melhor da agressividade dentro da espiritualidade de Paulo, tem um texto lá que ele fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. No primeiro momento fica complicado você entender, porque como é que eu vou me irar para não pecar? Não é? Bom, mas
A questão é que ali é um imperativo. Ele fala, irai-vos. Então, essa ideia de que não pode se irar parece que não está inserida no contexto do livro sagrado cristão, como não está em livro sagrado nenhum. Isso é mais uma tentativa de domesticar muito o ser humano além daquilo que é possível. Porque também aí é onde entra o ponto que a gente vai pensar, como não é fácil pensar nessa história da sombra, por quê? Qual é o limite disso? Qual é o limite que é danoso? Por exemplo, qual é o limite da repressão sexual que é danosa? Qual é o limite da repressão da agressividade que é danosa? Qual é o limite da repressão do instinto humano que é danoso? Eu não sei, mas eu sei que tem um limite que ele é danoso.